Olá pessoal, companheiros e companheiras, olá matematicandos. Para quem é a primeira vez que está me vendo aí, sou o professor Toshio, do canal Toshio Naruse. Para quem quiser assistir às aulas de matemática ou simplesmente ver, né, para ter um pouquinho mais de uma revisão, né, de matemática, basta vocês escreverem lá na procura, né, Matematicando com Toshio. Aí vocês vão achar todas essas aulas minhas de matemática. Beleza? Mas, antes de mais nada, né, vocês já estão cansados de ouvir isso aí, mas vamos lá. Inscrevam-se no meu canal. Curtam o meu canal. Dá um likezinho lá, né? E compartilhem bastante. Beleza? Compartilhem para que seus amigos, colegas, familiares, outras pessoas possam também assistir essas aulas. Ok? Bom, hoje dando continuidade então à aula hoje é a aula número 7, né? Na última aula nós vimos aí operações, né? Cálculo de operações com frações. Ok? Frações com denominadores iguais, com denominadores diferentes, ou seja, vimos aí vários cálculos aí, né? E nessas operações nós explicamos como era que se procedia para se fazer esses cálculos com operações, né? As operações mais trabalhosas, como eu disse para vocês, são as operações de adição e subtração, principalmente com denominadores diferentes. No final de todas esses apanhados sobre frações, né, aí nós vamos começar a trabalhar com simplificações, com racionalizações, né, de denominadores, ou seja, nós vamos começar a trabalhar com essas frações. É por isso que nós precisamos saber essa parte básica, né, das 4 operações envolvendo frações. Hoje nós vamos ver, nessa aula número 7, nós vamos ver aí multiplicação e divisão, né? Nessa aula número 7, exatamente nós vamos ver multiplicação e divisão de frações. Ok? E, por sinal, essas duas operações, principalmente a multiplicação, é a operação mais simples que nós temos em frações, né? Operações envolvendo frações. E a divisão também é bastante simples, né? Tem uma passagem a mais só, mas é bastante simples. Primeiramente nós vamos ver aí a multiplicação envolvendo frações. Como que nós fazemos as multiplicações? Bom, nós vamos... eu vou explanar isso aqui já fazendo as aplicações, né? Resolvendo alguns exercícios, talvez fique mais claro para vocês, né? Então, para mim fazer a multiplicação de duas frações, por exemplo, né? Ou 3 ou 4 frações que seja. Então, para mim fazer a multiplicação de frações, basta eu multiplicar os numeradores e os denominadores entre si, né? Então, como que fica isso aqui? Bom, aqui eu tenho 3/4 vezes meio, 1/2, né? Então, qual é o numerador? O numerador é 3 e 1. E o denominador? 4 e 2. Basta então multiplicar os numeradores entre si, 3 vezes 1, e os denominadores entre si, 4 vezes 2. E aqui então eu tenho 3 vezes 1, 3, 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vejam, então é uma operação bastante simples, né? Basta multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Pronto, nós temos aqui o resultado. Basta agora a gente colocar, né? A gente observar o nosso resultado e ver se esse resultado é uma fração irredutível ou não. Depois nós vamos fazer as simplificações. Por enquanto, vamos fazer apenas as multiplicações, certo? Depois eu vou ensinar para vocês como que se faz as simplificações durante a operação ou então após a operação, né, de multiplicação. Então, duas formas aí.
certo? Mas isso nós vamos ver depois. As simplificações nós vamos ver depois. Basta agora vocês entenderem como é que se faz as multiplicações de frações. Muito bem. Então no item A nós vimos aí que é bastante simples. No item B também veja, olha. 9 sétimo vezes 3... Ah, outra coisa, gente. Muitas vezes os alunos perguntam: professor, você colocou x aqui, é que você colocou ponto, né? Matemática é a mesma coisa, né? Esse xzinho aqui é multiplicação, o ponto também é multiplicação, beleza? E quando não tiver nada, também é multiplicação, ok? Então, aqui, os numeradores 9 e 3, os denominadores 7 e 4, né? Não se esqueçam, numeradores é a parte que fica em cima, denominadores é a parte de baixo. Então, numeradores 9 vezes 3. Os denominadores 7 vezes 4. Bom, eu suponho que todo mundo aí sabe tabuada. Quem não souber, pratique, ok? Então, 9 vezes 3. Na minha tabuada é 27. 4 vezes 7 é 28. Outra coisa, gente. Nós vamos já desde já comentando isso aí, né? A propriedade comutativa da multiplicação. O que é isso? Na multiplicação, por exemplo, eu posso fazer 7 vezes 4 ou 4 vezes 7. É a mesma coisa, não é? Quanto que é 7 vezes 4? 28. E 4 vezes 7? Também 28. Tá? Isso aí nós vamos precisar na hora que a gente for simplificar aí as frações. Bom, mesma coisa, 9 vezes 3 é 27. Mas 3 vezes 9 também é 27. Okay? Então, vamos deixar isso já na mente de vocês, para que a gente possa aplicar depois. Agora aqui, no item C, nós temos 3 frações. Como eu disse para vocês, multiplicação de frações pode ser com 2, 3, 4, 5, 6, 7 frações. É a mesma forma que a gente aplica, né? É do mesmo jeito. Então, quais são os numeradores aqui? Os numeradores são 2, 1 e 8. E aqui, o denominador, os denominadores 3, 4 e 5. Então vamos multiplicar os numeradores entre si. Então fica 2 vezes 1 vezes 8. E os denominadores 3, 4 e 5. Então fica 3 vezes 4 vezes 5. Muito bem. Aqui, 2 vezes 1, 2 vezes 8, 16. E aqui, 3 vezes 4, 12 vezes 5, 60. Pronto, está feito aqui a multiplicação de frações, né? Com 3 frações. Bom, tem gente que deve estar perguntando aí: professor, mas essa fração dá para simplificar, dá para reduzir, dá sim, mas vamos com calma, ok? Agora nós só estamos aprendendo a multiplicar as frações. Depois nós vamos simplificar, né? Nós vamos aprender a simplificação. Por enquanto é isso aí. Agora, no item D, também nós temos 3 frações, né? Onde os numeradores são 3, 4 e 14 e os denominadores 7, 9 e 3, certo? Então vamos multiplicar os numeradores 3 vezes 4 vezes 14. E os denominadores 7 vezes 9 vezes 3, né? Muito bem. Então aí, vejam, nós temos aqui 3 sétimos vezes 4 nonos vezes 14 terço, não é? Bom, multiplicando os numeradores entre si, né? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 14, eu tenho 168. Se não, errou a minha maquininha aqui, né? E no denominador, eu tenho aqui 7 vezes 6, 63. 63 vezes 9, quanto que dá? 189. Mas, professor, essa fração não dá para simplificar? Dá sim. Nós vamos aprender depois como se simplifica.
Por enquanto, vamos ficar apenas na multiplicação de frações. Apenas isso. Tá? Depois nós vamos ver como que simplifica as frações. Beleza? Muito bem, pessoal. Aqui então, nós vamos ver agora, né? Nós vimos primeiramente a multiplicação, né, a operação de multiplicação de frações. Vocês viram que essa multiplicação de frações, vocês viram que a operação é bastante simples, né? Não tem muita dificuldade não. Depois, quando for apresentar a resposta, né, ou seja, a solução de cada operação, aí nós vamos ter que simplificar aquela coisa toda que nós vamos ver depois, beleza? Mas a multiplicação em si é bastante simples, ok? Então guardem bem. Nós vamos fazer agora um de divisão, porque na divisão nós vamos cair na multiplicação também, né? Então eu vou fazer um só. Depois, desculpa pessoal, depois nós vamos ver aí com mais frações, né? Ou outras formas de apresentação de frações, ok? Vamos colocar aqui a divisão. Então, na divisão de frações, nós vamos ter aí uma operação bastante simples também. Por quê? Porque a operação de divisão de duas frações, basta eu conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, o que é a divisão de frações? Divisão de fração é a multiplicação da primeira pelo inverso da segunda fração. Ô, professor, mas você falando assim parece tão simples. Mas é simples. Vamos lá. Então na divisão, vamos colocar aqui para indicar, né? Nós vamos fazer agora a divisão de frações. Muito bem. Vamos colocar já, né, essa explicação através de exemplo para que fique mais claro para vocês. Eu vou fazer pouco aqui porque a divisão a gente já cai direto na multiplicação. E a multiplicação nós acabamos de ver aí, ok? Vamos fazer, eu vou colocar uma forma de apresentar essa divisão, né, de frações. Por exemplo, eu tenho aqui, vou colocar um traço grande, né, porque eu tenho a divisão de duas frações. Vou colocar um pouco para cá. Então, vou colocar aqui um traço um pouquinho maior, né? Divisão de 4/5 dividido, ficou muito grande isso aqui, né? 4/5 dividido por 2/3. 2/3. Essa aqui é, né? Vocês sabem muito bem que o traço de fração significa divisão, né? Então eu tenho 4/5 dividido por 2/3. Esse daqui é a mesma coisa que eu escrever essa forma aqui. 4/5 dividido por 2/3. Vamos chamar, então, aqui, né, esse 4/5 de primeira fração e esse 2/3 de segunda fração, né? Então, a divisão de duas frações, basta eu fazer a multiplicação da primeira fração pelo inverso da segunda fração. O que é o inverso de uma fração? É só virar de ponta cabeça, né? Por exemplo, o inverso 2/3 é 3/2, né? Então, 3 que era para baixo, vai para cima, e o 2 estava em cima, vem para baixo. Então, o denominador troca com o numerador entre eles, né? Então, repetindo aí, divisão de duas frações é a multiplicação da primeira fração com o inverso da segunda fração. Simples, né? Pronto, gente. Agora caímos na multiplicação simplesmente. Aqui eu nem vou fazer aquela forma, né, comprida. Aqui, 4 vezes 3, 12. 5 vezes 2, 10. Pronto. Ok? Então veja, é bem simples, né? Divisão
de duas frações é a multiplicação da primeira fração pelo inverso da segunda fração. Mais uma vez, inverso da fração, de uma fração. O que é? É só virar de ponta cabeça a fração. Está aqui, ó. 2/3 vira 3/2, né? O inverso de 2/3 é 3/2. É só trocar o numerador pelo denominador. Beleza, pessoal? Ok. Vamos fazer mais um só, né? Vamos começar por aqui, certo? Mas pode, porventura, aparecer por aqui também. Agora tem mais uma coisa, pessoal. Divisão de frações tem algumas formas diferentes da gente fazer. Mas vamos fazer pelo básico primeiro, certo? Outras formas de fazer, nós temos, por exemplo, quais são os meios, quais são os extremos. Por exemplo, divisão de frações, a multiplicação dos extremos dividido pela multiplicação dos meios, né? Então vai ficar 3 vezes 4 sobe 12, 5 vezes 2, 10, né? Então, 12 décimo. Está aqui, 12 décimo. Né? Tudo bem, pessoal? Ok. Bom, aí, vamos fazer aqui mais um... Gente, eu não estou falando isso para confundir, não. Eu estou dizendo isso aqui simplesmente para mostrar para vocês que existem outras formas de a gente fazer essas divisões. Né? Mas isso aí nós vamos ver depois com a prática. Né? Então vamos fazer o segundo exemplo aqui. Okay? O segundo exemplo, vamos dividir 4/5 vamos colocar outro aqui, né? Vamos colocar aqui 7/3, por exemplo, dividido por 2, por exemplo. Como será que ficaria isso aqui? Então, 7/3 dividido por 2. Aqui, gente, quando aparece um número sozinho, aqui, né? Esse número sozinho, ele tem um númerozinho oculto aqui no denominador, que é o 1. Né? Por que eu estou falando isso? Porque na divisão, eu disse para vocês que a divisão de frações é a multiplicação da primeira fração pelo inverso da segunda. Né? Então eu tenho que ter esse 1zinho aqui. Beleza, pessoal? Então vamos tirar esse 1zinho aqui. Né? Então, se 7/3 dividido por 2, ele vai ser igual então a primeira fração, 7/3, multiplicado pelo inverso da segunda fração. Por que esse 1 está aqui, ele não está aqui? Porque ele está oculto aqui, certo? Ele está ocultozinho, está escondido aqui. Né? Então, inverso de 2 é 1/2. É só virar de ponta cabeça. Pronto, agora caímos na multiplicação simples. 7 vezes 1, 7. 3 vezes 2, 6. Pronto. Isso é divisão de frações. Ok? Mais uma vez, divisão de frações é a multiplicação da primeira fração pelo inverso da segunda. Né? Inverso de 2/3, 3/2. Inverso de 2, que é a mesma coisa que 2/1. Inverso de 2 é 1/2. E agora é fazer a multiplicação simples. Né? 7 vezes 1 e 3 vezes 2. E aqui, 4 vezes 3 e 5 vezes 2. Beleza, pessoal? Muito bem. Essa aula aqui vai ser bem, curtinha, né? E nós só tratamos da multiplicação e divisão de frações. Em relação depois, como apresentar essa solução, nós vamos ver na próxima aula, que é a simplificação, é a redução dessas frações a uma fração irredutível. Ou seja, nós vamos transformar, né, nós vamos simplificar essas frações até que ela se torne uma fração que não dê mais para simplificar. Essa fração que não dá mais para simplificar, nós chamamos de fração irredutível. Tá certo? Nós temos que apresentar as soluções de frações na forma de frações irredutíveis. Não podemos deixar uma fração dessa forma aqui, né? Por quê? Isso aqui não dá para simplificar.
Então nós temos que simplificar até não dar mais para simplificar, né? Existem algumas formas de simplificação. É por isso que vai ser uma aula separada, ok? Então, pessoal, até a próxima aula. Não esqueçam, né, de se inscreverem, né, no meu canal. Curtam, compartilhem bastante, né? Chamem seus amigos, assistam junto, né? Comam pipoca aí, todo mundo aí, né? Assistam a aula de matemática legal, comendo pipoca, tomando um suquinho e tal, né? E vamos aprender essa matemática aí. Okay? Mas não se esqueçam, gente, isso aqui é o básico. O nosso objetivo é chegar em equações. Mas para isso eu preciso desses conhecimentos aqui de vocês. Beleza? Então, gente, até a próxima. E não esqueçam, compartilhem. Inscrevam-se no meu canal. Até mais então, pessoal.